estiverem bens? Eu também acho difícil. Eu acho melhor a gente não entrar nesse tema. Porque ele é muito polêmico. Existe Olá pessoal, tudo bem? Agradeço aqui a presença de todos. É com muito prazer que nós abrimos esse canal da Montesano Tomacete e vamos trazer aqui conteúdo com muito detalhe, com profissionais maravilhosos e entendidos do caso. Bom, sem mais delongas, nós vamos começar o dia de hoje com algo especial. Pensão ao idoso, abandono e responsabilidade familiar.
E aí eu queria perguntar para vocês, você sabia que abandonar um idoso da cadeia, você sabia que isso é um crime? Então, eu vou trazer isso e muito mais aqui para vocês. Então fica ligadinho que hoje vai ser um dia especial. E para isso, nós temos dois convidados aqui à altura, né? Nós temos aqui a doutora Larissa Fontolan, com mais de 25 anos, trazendo aí o direito à tona, trazendo o direito para a família. E nós temos aqui o doutor Elias Dias, advogado familiarista e advogado criminal também, trazendo com muito adendo aí todas as possibilidades do direito para você. E eu, René Tomasetti, sou um advogado civil imobiliário e venho aqui fazer a entrevista dessas duas personalidades e eu gostaria que agora eles se apresentassem um pouquinho. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda, fique à vontade para falar aí um pouquinho de você. Obrigada, Renê, obrigada, doutor Elias, é um prazer estar aqui essa noite. Eu sou a doutora Larissa Fontolan, advogada especializada em direito de família e sucessões, planos de saúde há 25 anos e eu vou falar um pouquinho hoje sobre os direitos dos idosos. Legal, obrigado, doutora. Ela falou sobre direito de saúde e quando chega numa certa idade, né, doutora? O idoso ele precisa de mais saúde. Sim. E eu vou te falar que o que é difícil hoje, os planos de saúde e os hospitais cuidarem bem desses idosos, olha, depois você vai falar um pouquinho também. Com certeza. Doutor Elias, fica à vontade, seja muito bem-vindo aqui, viu? Boa noite a todos, quero cumprimentar aqui o doutor René, a doutora Larissa, dizer que é uma honra receber esse convite para falar de um tema tão importante, mas infelizmente não tão comentado dentro da esfera social, inclusive até dentro da esfera jurídica, né, que é sobre a questão dos idosos. Então, meu nome é Elias Dias da Silva, sou advogado, atuo na área de família e na área criminal, e estamos aqui para levantar questões importantíssimas desse tema, que vai passar muito pela esfera moral e também jurídica. Olha, ele falou aqui algo que é até difícil, né? Porque nós estamos hoje aqui falando de direito, né? Mas não tem como nós não passarmos pela esfera moral. Porque como nós vamos abandonar alguém que cuidou de nós, né? Que cuidou da família. E é nesse momento que nós temos que agir conforme manda a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, fazendo valer a lei. E aí, eu queria, antes de começar esse debate, esse bate-papo, né, essas perguntas, eu queria falar de uma frase que nós escutamos, que eu escuto desde pequenininho, né, mas que eu queria deixar essa reflexão para você que está nos assistindo. Que uma mãe cuida de 10 filhos, né? Só que 10 filhos não cuida de uma mãe e de um pai. Então, é nesse momento que essa reflexão vai ficar aqui um pouquinho para vocês. Mas vamos lá. Eu vou aqui começar, então, fazendo aqui uma pergunta, e aí a gente vai fazendo esse debate, passando aqui para vocês, e se vocês quiserem complementar algo, fiquem à vontade, tá bom? Mas vamos lá. Afinal, pensão alimentícia para idoso, doutora Larissa, é isso mesmo? Com certeza, Renê. Vamos lá. Os filhos têm direito de obter pensão alimentícia dos pais quando eles são menores, eles têm esse dever, né? E os pais idosos também têm direito à pensão alimentícia com relação aos filhos quando eles necessitam, quando eles têm problemas de saúde, doenças degenerativas e quando eles não podem mais subsidiar o próprio sustento. Então, eles podem sim pleitear pensão alimentícia com relação aos filhos. Legal, legal. Agora, muita gente associa, né, pensão apenas do ex-cônjuges ou filhos, quando ela passa a ser quando que ela começa a passar, doutor Elias, a ser um direito dos pais? Porque pensão do ex-cônjuge, né, existem algumas particularidades, né, requisitos para você adquirir. Pensão de filho, né, o pai tem que dar a pensão para o filho. Tem que ser menor, tem que ser alguns requisitos, no final precisa pedir uma exoneração, não pode simplesmente parar de pagar. Mas quando começa a valer? Né? Quando que o pai ele tem direito a receber uma pensão do filho? Muito boa pergunta. Acompanhando parte
do que a doutora Larissa comentou, a questão desse pai ou mãe não ter essa condição de se autocuidar, de se subsistir financeiramente. Então, o direito ele começa, evidentemente, quando esse filho ou essa filha tem seus 18 anos, que tem essa condição de pagar, porque deduz que a partir dos 18 ela tem essa capacidade de trabalho, essa capacidade de colaborar com o pai, e desde quando esse pai ele começa a ter dificuldades financeiras, dificuldades de trabalhar, dificuldades de saúde, psíquicas e tantas outras que nós podemos mencionar aqui. Então esse direito ele nasce daí. E é muito importante também a gente trazer a conhecimento de quem nos ouve, né, a questão do binômio necessidade e possibilidade. Então a necessidade daquele pai em receber com a possibilidade daquele que vai pagar a pensão, que no caso nós estamos fazendo referência aqui aos filhos. Entendi. Doutora, nesses 25 anos de advocacia, né? Eu acredito que a doutora já viu de tudo, né? Eu acredito que já viu aí inúmeros casos de família, né? Só que o nosso Brasil, né? Conforme já aconteceu e já foi noticiado aí no IBGE, o nosso Brasil está envelhecendo. O que a senhora acha hoje desses abandonos aos idosos? Está aumentando? Como que a senhora vê essa situação? Eu tenho notícias e tenho acompanhado os julgamentos dos processos nessa área e realmente o abandono do idoso tem sido preocupante nos últimos anos. É uma questão de consciência. Eu acredito que, infelizmente, o nosso país ele não tem muita consciência dessa necessidade, dessa responsabilidade dos filhos ampararem os pais na velhice. Os filhos exigem dos pais quando eles são jovens, mas na velhice acabam simplesmente renegando e abandonando muitos desses pais, tanto materialmente quanto moralmente. O abandono do idoso não é só com relação à parte financeira, mas também com a parte moral. Falta de visitar os pais, falta de dar um carinho, falta de ir visitar numa casa de repouso. Então eu vejo sim que esse abandono é preocupante e ele vem aumentando muito. Tá. Você falou um ponto, consciência, né? Uhum. Como fazer, doutor Elias, que faz um trabalho magnífico no direito de família. Já tive o prazer aí de acompanhar algumas entrevistas e o advogado ele tem que ser um pouco psicólogo também, né? Para conseguir entrar dentro da história. E como entrar nessa história e não ter um lado que é o lado mais fraco, né? Como que o doutor enxerga isso e como que você trata esse tema tão difícil quando chega nas suas mãos? A primeira coisa que, quando um caso dessa natureza chega, é buscar, primeiramente, a humanização da pessoa. Nós, advogados, alguns colegas, enxergam as pessoas somente como números. Em caso de direito de família, a doutora Larissa há de convir comigo, que nós precisamos ser totalmente humanizados. O mais humanizados e transparentes possíveis para atender essa pessoa. Então, chegando um idoso que fala a nós, doutor, meu filho não me vê, meu filho não me liga, eu estou precisando, eu estou com a conta atrasada, eu estou sem comida da despensa, a primeira coisa é dar um suporte emocional, ainda que mínimo, que a própria família não dá. Então é entender o lado e não instigar na pessoa um sentimento de aflição. Não falar seu filho está errado, seu filho é ruim, pelo contrário. É se colocar à disposição da pessoa para que, dentro das condições jurídicas, nós possamos achar a melhor solução para ele, seja ela jurídica e também com base na eficiência. Então, o que eu faço é tratar a pessoa com a humanidade que ela tem que ser tratada. A pessoa que chega ao meu escritório, a pessoa que chega com a doutora Larissa para fazer um processo, para ter um caso, é tratar de forma humanizada. Então, trazer esse lado humano, às vezes tirar o terno e colocar uma roupa normal para apenas ouvir as dificuldades, as dores, e aí sim buscar uma solução jurídica viável e adequada. Não tomando lado, nós não podemos tomar lados, porque se eu começo a falar que o filho é ruim, que ele tá errado,
que ele deveria ter feito isso, deixado de fazer, a gente gera um sentimento de angústia, de raiva aí na nossa proposta. A pessoa já está sofrendo. Então, o nosso papel acaba sendo o papel de advogado e também passa a ser um papel de um amigo. Então, uma atenção mínima que a pessoa não recebe, nós acabamos dando, né, doutora? Com certeza. Uma entrevista e durante no curso do processo. Já aconteceu, doutora Larissa, em um curso de um processo, um pai ou até um irmão vir a buscar uma pensão para o idoso por falta de amparo e no meio da negociação, essa pessoa começar a querer amparar o idoso para não ter que pagar uma pensão, isso acontece? Acontece. Como o doutor Elias falou, nós, advogados de família, temos que ser muito amigos dos nossos clientes e não fomentar cada vez mais uma discórdia, né? Uma briga. Então, toda vez que chega um cliente no escritório, eu tento primeiro, a primeira coisa é uma mediação, um acordo. Ao invés de logo entrar com uma ação, nós sempre procuramos mediar. E muitas vezes eu já tive casos de filhos que os idosos estavam realmente buscando uma pensão, e aí os filhos se conscientizaram e falaram: não, doutora, você tem razão e eu preciso realmente amparar o meu pai. E tudo através de uma mediação, de uma conversa, de um atendimento totalmente humanizado. Eu sempre falo que o advogado de família também é um pouco psicólogo, né? Não tem jeito, a gente precisa atender esse cliente com toda a humanização possível, com muito carinho, com muita escuta e tentar entender o problema em si, não só da parte jurídica, mas da parte moral e humanizada também, para poder proporcionar a esse cliente, a esse idoso, a esse filho, um atendimento totalmente compatível com o que ele precisa. Entendi. Doutor Elias, pergunta para os dois, né? Várias pessoas estão nos assistindo, tenho certeza que se não assistir hoje, várias pessoas vão nos assistir, porque nós vamos impulsionar esse vídeo aí para chegar à casa, à família de várias pessoas. Mas, só para entender, quando um idoso ele se sentir desamparado, moralmente, psiquicamente e financeiramente, qual que é o primeiro passo para ele conseguir chegar ou a uma resolução ou a alguma pensão? Ele tem que chegar até a doutora Larissa, doutor Elias, e a partir daí, qual que é o próximo passo? Posso começar? Ele precisa demonstrar a necessidade dele dessa pensão. Como o doutor Elias mencionou, há os requisitos. Esses requisitos são o binômio, necessidade e possibilidade. Então, o idoso precisa demonstrar que ele não tem mais condições de se sustentar, de subsistir, sem a necessidade da ajuda de alguém. Nesse caso, os filhos. E muitas vezes os netos. Também há a possibilidade de pensão com relação aos netos. Peraí, então presta atenção, pessoal. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Caso a pensão de um filho tiver que sustentar ou subsidiar o pai, esse filho não tenha condições, nós podemos citar o neto. Podemos. Muito bom saber disso. Porque o que acontece, gente? Existem muitas pessoas que fazem ocultação de bens e esquecem aquele ditado, né? O que o pai não paga, o filho paga. Isso não é só no direito dos astros também, né? No direito do homem também funciona? Pois é. Então, se o filho ou os filhos não tiverem condições, esse idoso pode pleitear a pensão com relação aos netos, tá? E aí, o juiz, né, diante de provas, ele vai analisar a necessidade desses idosos e a possibilidade de quem paga. Então, nós precisamos ter sempre essa questão dos requisitos, a necessidade dos idosos, a possibilidade de quem paga, para chegar a um valor justo e condizente com a necessidade desses idosos. Legal. E a partir daí, doutor, conseguiu reunir, viu que realmente o idoso é acamado, ou o idoso está precisando de necessidades especiais e juntou toda essa documentação, levou para o advogado, né? A partir daí, qual que é o próximo passo do advogado? O advogado tenta fazer algo buscando um acordo extrajudicial,
ou ele entra direto pelo judicial? Como que funciona isso? Como muito bem mencionado pela doutora Larissa, o primeiro passo sempre melhor é a mediação, né? Então, ao invés de tentar logo de cara entrar com a ação judicial, busca-se o quê? Conversar entre o filho, entre o neto. A partir de um insucesso dessa conversa, que seria a forma extrajudicial, parte-se para ação judicial, né? A questão da comprovação, né? O primeiro passo, antes de chegar até a minha, a doutora Larissa, é o quê? O idoso saber que ele tem o direito. E muitas das vezes se desprender de aspectos morais ou até mesmo limitantes. Porque muitas das vezes o idoso ele sabe que tem o direito e fala assim, não vou cobrar porque é meu filho, eu tive a minha vida, eu dei errado, qualquer coisa dessa natureza. O direito de prestar alimentos, o dever de cuidar dos idosos, ele é previsto na Constituição Federal. Então, em 1988, a Constituição Federal, no artigo 229, salvo o melhor juízo, já previu essa obrigatoriedade dos filhos cuidar dos idosos. Os idosos estão previstos na Constituição Federal. Então, a primeira questão é saber desse direito. Ciente do direito, se desprender de aspectos, às vezes, muitas vezes, morais, limitantes, familiares, ou até mesmo a pressão pessoal por não fazer, o seu filho tem que pagar a pensão. E sabe por que eu falo que tem que pagar a pensão? Eu vou entrar num pontão meio delicado. Porque se esse idoso tem bens a partilhar, tem imóvel, tem bens materiais, tem quantia financeira, quando esse idoso falecer, os filhos vão imediatamente atrás desses bens. Vão querer fazer um inventário. Então, tipo assim, é necessário se desprender desses aspectos e entrar com ação judicial ou, se não, a mediação em um primeiro momento. Mas o primeiro passo é, com certeza, essa noção que existe esse direito e tem que ser cobrado. Perfeito. Eu queria, antes de passar a palavra para a doutora, eu queria aqui agradecer a presença do Andrew da Silva Pereira, Renato Garcia, Fábio Mendes, Fóstio Oficial, Edilenes, Tida, entre outras pessoas que já passaram por aqui. Quero agradecer aí a presença de todos aqui. E se tiverem alguma pergunta... tem uma pergunta aqui. Posso passar para vocês? Pode. A pergunta é, doutores, os filhos são responsáveis igualmente pelos seus pais? Ou o filho de melhor condição financeira tem maior responsabilidade? Posso começar? Sim, os filhos são responsáveis igualmente, mas há sim uma diferenciação. Os filhos que têm melhores e maiores condições, eles devem arcar com um valor maior da pensão. Com relação à possibilidade, como eu já disse, É o biômio, é o biômio. Então, assim, o idoso, ele pode escolher um filho para pleitear essa pensão, e esse filho pode, depois, pleitear o ressarcimento com relação aos outros filhos. Mas sempre o filho que tem maiores possibilidades, ele vai contribuir mais com relação a essa pensão do idoso. Então, tem essa questão também. Entendi. Mas só para ficar claro, pessoal, esse tipo de ação chama ação de regresso. Então, quando um filho ele paga e ele acaba arcando com as responsabilidades, ele pode pedir pelo direito de regresso, pedir para aqueles que não fizeram. Sim, dentro das suas condições. Tá. Eu vou falar um pouquinho, né? A doutora falou sobre a Constituição Federal e eu queria deixar bem claro aqui, pessoal, que nós estamos falando tudo dentro da lei, dentro das normas, né? E a norma maior, né? Nós falamos que a pedra maior que existe dentro do nosso ordenamento é a Constituição Federal. Então, eu vou te deixar à vontade para falar algo que acho que eu te cortei, mas falar aqui sobre o que diz a Constituição Federal sobre esse tema. Eu trouxe aqui uma colinha. Fica à vontade. Porque eu queria compartilhar aqui com todas as pessoas que estão nos assistindo alguns artigos, porque nós temos a previsão para a proteção do idoso com relação à responsabilidade da proteção do idoso, tanto no Código Civil, quanto no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal.
para todo mundo entender quanto isso é importante que os idosos sejam cuidados e amparados. Então, como o doutor Elias até citou agora, o artigo 229 da Constituição Federal estabelece que os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar, amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Isso é muito importante porque está estabelecido na nossa cláusula pétrea, que é a cláusula maior do nosso país. No Código Civil, no artigo 1696, ele reforça: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, quando eu falei com relação aos netos, recaindo a obrigação nos mais próximos em graus, uns na falta dos outros. E também nós temos aqui o que tipifica como crime o artigo 98 do Estatuto do Idoso: abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde e entidades de longa permanência e não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei, é punido com detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Galera, nós estamos falando de crime, tá? Da cadeia. Mas vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui para vocês. A pergunta aqui vai ser do Fábio Mendes. Quais são os critérios legais que determina quando um idoso tem direito a receber a pensão alimentícia dos filhos ou dos familiares? Já foi dito aqui, mas vamos reforçar um pouquinho então. Pode falar, doutora? Claro. E aí o doutor Elias aqui reforça também. Quando esse idoso não tem mais condição de subsistência. Quando ele precisa de um atendimento médico, o pagamento de um plano de saúde, ou de um cuidador, ou até do pagamento de despesas básicas, como contas de luz, condomínio, alimentação. Quando ele precisa dessa subsistência que ele não consegue mais se manter sozinho, aí ele tem direito à pensão. Entendi, doutor. Última pergunta aqui para a gente poder seguir. Tem mais uma pergunta dizendo o seguinte, ó. Doutores, quando o filho não tem condições financeiras, pode exigir a presença física, visita semanal, levar ao médico, por exemplo? Essa pergunta é muito interessante. Antes de vir para esse podcast, dê uma olhadinha na jurisprudência para saber como é que tá. E é sim possível entrar com uma ação de obrigação de fazer sob pena de multa diária. Vamos supor, eu estou com a minha mãe no hospital, eu tenho mais 3 irmãos. Se só eu fico no hospital e meus outros irmãos não, eu posso entrar com uma ação exigindo sob pena de multa diária que os dois entrem no hospital e fiquem com ela num esquema de revezamento. Então é totalmente possível, ainda que não tenha condição financeira, a falta de recurso financeiro, ela não exime e não obsta de nenhuma forma a presença física e afetiva dos demais irmãos. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando no YouTube, coloque aí hashtag quero mais ou hashtag tenho idoso em casa. Vamos fazer essa corrente do bem chegar a quem precisa de verdade, tá? O nosso próximo podcast vai falar também sobre um direito de família, mas o direito imobiliário, sobre aqueles bens, né, que os pais querem ou que estão deixando, como fazer ali para melhorar as obrigações e para reduzir os impostos na hora de ter ali algo que nós sabemos que vai acontecer, mas que nós não queremos, que é a morte. Fica ligadinho no canal que nós vamos passar a data logo mais. Bom, vamos continuar aqui. Tá muito bom o bate-papo. Assim, quando nós falamos dos nossos velhinhos, dos nossos idosos, né, da nossa família, porque é uma família, né, doutora? É uma família. Às vezes nós esquecemos que nós estamos falando da família. Bate aquela emoção, né? A gente fica ali mexido porque quantas pessoas nesse momento estão passando por isso dentro de casa. Mas vamos falar agora sobre quais os requisitos para pedir pensão alimentícia ao idoso. A doutora já falou bastante sobre isso, falou sobre o binômio, né, de necessidade e possibilidade na prática, Renê, mas eu queria... só com relação para fazer uma... Fica à vontade, doutor. Pegar uma ponta Você nessa... tá em casa. Muito obrigado. Com relação a essa questão do binômio, né, necessidade versus possibilidade. Como que você vai provar, né,
Isso direcionando a esses idosos, a essas pessoas que agora com esse podcast, com essa informação, né, que é o propósito daqui, como é que se comprova? Você consegue pegar registros financeiros, o idoso pode pegar o registro financeiro, contas atrasadas, eventuais cartão de crédito, se tem ou não tem, remédio, quanto que conta do gasta, supermercado, convênio, assim, consultas médicas, então tudo que a pessoa laudo médico, também, dizendo da necessidade. então tudo que a pessoa ganha, percebe financeiramente aquilo que ela gasta, é prova. Então, a pessoa recebe um benefício de LOAS, mas gasta 2 mil, gasta 3 mil, ela gasta muito remédio, é um tipo de prova. Então, toda documentação nesse tipo de caso ela é necessária e muito importante para nós advogados, que é com essas informações, com esse rol documental que vamos chegar até o assim, excelência, ó, a necessidade é essa, tá aqui. Então, são com essas provas. Inclusive, até prova testemunhal também, às vezes Com não tem, né, mas é muito bom. Legal. Bom, nós falamos aqui da Constituição Federal e eu queria, antes de ir para o nosso bloco 3 aqui, eu gostaria de falar sobre o Estatuto do Idoso. Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre o que diz o Estatuto do Idoso, porque como o direito do trabalho foi criado para o trabalhador, o Estatuto do Idoso foi criado para o idoso. Então, eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre esse tema, sobre esse estatuto. Fiquem à vontade. Começar essa. Pode começar. O Estatuto do Idoso, ele é uma legislação que ela vai versar aos idosos, evidentemente, e trazer aqui ao conhecimento de todos, né, que idoso, para essa lei, é pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, inclusive tem uma prioridade que é pessoas que têm idade superior a 80 anos. Então, o próprio estatuto prevê dentro do regulamento aos idosos esses dois tipos de classificação de idosos, vamos dizer assim, quem tem 60 anos e quem tem mais de 80 anos. Então, ela é fundamentada por princípios que estão na Constituição Federal, que a doutora Larissa trouxe ao nosso conhecimento na leitura, e é uma lei que ela vai versar sobre todos os direitos, quais são as responsabilidades dos filhos, dos pais, da sociedade, inclusive do Estado, bem como as devidas punições, né? Então ela vai classificar quais são os direitos, né? E aqui a gente pode trazer vários, mas, por exemplo, um direito que é muito conhecido, que é o direito de preferência. É aquela vaga no supermercado, é aquele atendimento prioritário, e não só em locais públicos, mas também privados. Então, dentro das empresas, há uma necessidade expressa de seguir o Estatuto do Idoso nos órgãos públicos. Então, essa lei, essa pintura que o legislador fez para proteger e garantir a dignidade da pessoa humana aos idosos. Doutora Larissa? Eu vou reforçar que no Estatuto do Idoso também tem a questão do crime, né? Que eu acabei de ler aqui para vocês, que o abandono Estão de perguntando idoso... aqui sobre isso, então pode discorrer à vontade, estão querendo saber sobre essa criminalização dentro do Estatuto do Idoso. Abandonar um idoso é crime, é um crime, e a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, se isso for comprovado. Então, na verdade, não é só abandonar financeiramente, como moralmente também. Não adianta o filho pegar um idoso, colocar numa casa de repouso e largar ele lá, nunca mais ir visitar. Existem vários casos de filhos que têm condições financeiras muito boas, e nós não estamos só falando de pessoas que não têm, mas de pessoas que têm, pagam aí uma casa de repouso, sei lá, 10, 15 mil reais, mas nunca mais aparecem lá para ver os pais. Isso é uma falta de empatia, uma falta de responsabilidade e consciência, como eu já falei, porque o idoso, ele não precisa só do amparo material, ele precisa do amparo moral, e isso é crime. Passível de detenção e multa. Também há a penalização com multa, né? Então, se isso ficar comprovado, é crime e tem a penalização de danos morais e multa. Doutora, nesse caso, um pai que está nessas condições, e ele, nesse momento, ele precisa trazer a justiça criminal, qual que seria o primeiro passo? Fazer um BO? Olha,
Geralmente, a questão até que o doutor Elias comentou, os pais não querem processar os seus filhos, né? É uma questão difícil de se conseguir. Mas há o Ministério Público. Então, se pode haver uma denúncia de qualquer pessoa com relação a esses maus tratos, esse abandono ao Ministério Público, e o próprio Ministério Público pode levar esse processo adiante. Ou, se o pai realmente quiser, ele vai contratar um advogado. Pode ser feito um boletim de ocorrência nas delegacias do idoso, que Uma existem várias, uma representação. representação em várias delegacias do idoso que existem, mas o Ministério Público também pode tomar a frente de uma ação dessas. Legal. Muito bom, pessoal. Ó, nós já passamos aqui, foi rapidinho, né? Nós já passamos 30 minutos aqui. Eu queria pedir para vocês que estão aqui nos assistindo, estão ao vivo, transporta esse link da nossa reunião aqui de hoje, né? Do nosso podcast. Passem para amigos, para familiares, passem em grupos, né? Às vezes vocês têm vários grupos aí de amigos. Repassem esse link para amigos e perguntem para eles, né? Quem estiver com um idoso dentro de casa agora, assista esse podcast. Eu acho que vai trazer muita informação, porque é muita informação. É muito conteúdo de qualidade. Nós estamos aqui mais uma vez, né, com a doutora Larissa Fontolan, mais de 25 anos de experiência na advocacia familiar. Nós estamos aqui com o doutor Elias Dias, especialista em direito familiar e criminal. Então nós estamos aqui com os dois lados, né? Nós estamos com o lado de quem abre um processo e com quem prende. É isso, doutor? Também. Bom, passando aqui agora para o nosso terceiro bloco. Nós já falamos bastante aqui sobre o alerta moral, nós já falamos aqui bastante sobre a pensão do ascendente do idoso, né, que pode gerar aí aos netos, né, caso os pais não se manifestem ou não tenham condições. Nós já falamos aqui também que essa falta de pagamento, essa falta de acompanhamento ao idoso, isso vai gerar uma prisão civil, se isso for comprovado. E agora nós vamos falar aqui um pouco sobre o abandono afetivo. Mas antes, deixa eu verificar se tem mais alguma perguntinha aqui. Tem uma pergunta aqui, e essa pergunta eu vou passar para a doutora Larissa, e depois eu tenho uma outra pergunta para passar para o doutor Elias. Até que ponto vai a responsabilidade do filho em assumir as obrigações financeiras para a manutenção da saúde e sustento do genitor idoso? Vou repetir a pergunta. Até que ponto vai a responsabilidade do filho em assumir as obrigações financeiras para a manutenção de saúde e sustento do genitor idoso? Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas vou deixar a senhora responder. Com certeza. Vamos lá, eu vou tentar exemplificar. O idoso ele tem algumas necessidades básicas, como alimentação, custeio da residência, muitas vezes um plano de saúde, as necessidades básicas que uma pessoa tem para sobreviver. E o filho, ele tem a responsabilidade de pagar essa pensão dentro das suas possibilidades. Então, não é a questão de luxo, né? O idoso também não pode querer obrigar o filho a pagar coisas que fogem da subsistência dele. Então, o juiz, ele vai analisar a necessidade do idoso e a possibilidade do filho. Se o filho tiver poucas possibilidades, ele vai contribuir com menos. Se ele tiver muita possibilidade, ele vai contribuir com mais. E depende também da quantidade de filhos para dividir essa responsabilidade entre os filhos. Então, não é só um filho que é responsável, todos os filhos são responsáveis. Então, é nesse sentido, a necessidade básica, sem luxo, lógico, mas para que os idosos tenham uma condição mínima de subsistência e a possibilidade dos filhos que estão pagando. Legal, muito obrigado. Pessoal, deixa eu falar do nosso patrocinador aqui. A Montesano Tomacete Advocacia é uma advocacia voltada para o direito civil, imobiliário e o direito trabalhista. Então, se você estiver com algum problema trabalhista, ou se você estiver com alguma dificuldade em inventário, alguma dificuldade em uso capião, por favor, entre em contato com a Montesano Tomacete Advocacia, está aí em todos os canais de comunicação, no Instagram e no site www.montesano
Muito obrigado. Bom, vamos voltar aqui então, falar agora sobre as decisões judiciais. Doutor Elias, o senhor falou para a gente aqui no nosso programa sobre a jurisprudência, né? E para quem está nos assistindo e não entende esse nome, a jurisprudência é o que o ordenamento está trazendo hoje sobre o tema, né? O que os juízes estão apostando, o que os juízes estão entendendo sobre o tema que nós estamos discutindo. E eu queria saber, né, já houve decisões judiciais condenando o filho por abandono afetivo dos filhos? Sim. Ao consultar a jurisprudência, né, pelo menos nessa questão de abandono afetivo ou material do idoso, para minha surpresa, são poucas decisões. Eu, na hora que fui ver, falei assim, gente, como assim não tem... Por que tem poucas decisões? Porque não é assunto que ele é corriqueiro dentro dos tribunais de justiça. Então, diferentemente da pensão em que o pai paga para o filho, que tem várias decisões e a todo modo, nessa inversão são poucas decisões, o qual é bem menor, né? Então, dentro dessa condição, existe sim já aquilo que a jurisprudência chama de abandono moral, abandono material inverso. E por que inverso? Porque é do filho para o pai, não do pai para o filho. E existem sim já algumas decisões que já houve condenações nesse sentido. Legal. Eu até vou falar algo que nós falamos aqui antes de começar o podcast, e eu vou falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo sobre uma conversa que eu tive ontem com uma pessoa que estávamos discutindo sobre o podcast de hoje, sobre o tema. E aí a gente sempre escuta, né? Quando se trata do filho, da responsabilidade do filho com os pais, nós escutamos, não, deixa para os astros cuidarem, né? Não vale a pena. A gente sempre escuta, né? Não vale a pena. Amanhã as pessoas vão ter o pagamento, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta: se fosse uma criança, você deixaria de entrar com o processo? Aí as pessoas responderam para mim assim, não. Por que então, para uma criança, você não entraria e não deixaria para os astros cuidarem? Ah, porque existe uma pessoa responsável. E aonde está escrito isso? Na lei. Então, não esqueçam, pessoas. Se existem lei para as crianças, existem lei para os idosos. E essa lei ela tem que ser efetivada, ela tem que ser falada para chegar em várias casas que estão aí com seus idosos largados, abandonados, nos hospitais, né? Eu já fui visitar alguns hospitais, doutora, que eu vi lá vários idosos e eu perguntava, mas cadê seus filhos? Não, eles estão ocupados. Gente, deixar um idoso no hospital sem acompanhamento é crime. Né? Tá aqui, ó, artigo 98, eu até vou ler para vocês, né? Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não promover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandato, é crime. Então nós não podemos deixar isso impune. É a mesma coisa, assim, não fala que quando chega numa certa idade o idoso vira criança. Pô, você vai deixar uma criança largada num colégio sozinho, sem ninguém lá buscar? Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter esse zelo e fazer com que esse zelo chegue em outros lugares, né? Essa bandeira que eu, advogado, que a Montesano Tomasetti está levantando, até porque nós não somos especialistas no tema, por isso que nós trouxemos 2 especialistas aqui no tema para discorrer, mas é sobre a impunidade, é mais do que sobre apenas o direito, é sobre a impunidade do que está acontecendo aqui no nosso país. Doutor René, trazendo também uma outra questão ao debate, os idosos, eles pertencem a um grupo que a gente pode considerar grupo de vulneráveis, né, pela idade e tudo mais. Então, o acesso à informação, o acesso à própria sociedade, com o passar do tempo, vai se tornando mais difícil.
Então, a legislação, né, até fala, inclusive, que não só a família tem a responsabilidade, como também a sociedade. Então, vamos trazer ao cenário que um idoso tem um filho e esse filho não dá assistência. Esse filho abandonou. Como que esse idoso vai chegar em um advogado? Como esse idoso vai à delegacia fazer a denúncia se ele não tem a informação? E não só a informação, mas alguém que possa ajudá-lo. Porque aqui a gente não pode, né? O direito, ele é lindo, né? Inclusive, uma das grandes nuances para mim do direito da família é o direito de família, ele protege aquilo que moralmente não deveria, aquilo que moralmente existe. Porque não é para existir uma ação de pensão para isso, gente. Deveria ser algo que saísse do íntimo, algo de gratidão, algo moral. Mas quando não é essa moralidade, entra o direito de família em maioria das ações. Mas como que esse idoso ele vai ter a mobilidade dele? Então, além da família, né, quem conhece um idoso, quem conhece alguém que está em uma situação dessa, precisa se mover para ajudar. Não é só a família, porque às vezes esse idoso não sabe que pode cobrar, esse idoso não consegue se mover sozinho, ele precisa de alguém. E não só a família tem essa responsabilidade, mas a sociedade como um todo. Assim como se eu ver uma criança perdida, eu vou levar às autoridades competentes para que proceda a busca pelos pais, o idoso é a mesma coisa. Então, não só trazer essa responsabilidade para a família, mas a sociedade como um todo tem, de forma conjunta, esse dever de cuidado, porque o idoso, muitas vezes sozinho, por si só, não consegue. É muito bom escutar isso, né? E saber de que nós não estamos sozinhos, né? Que nós temos a lei do nosso lado. Quero agradecer aqui a algumas pessoas, a Dr. Pedro, que está nos assistindo, Renata Primo Reis, falando aqui sobre explicações muito importantes para todas as famílias, Cauro Tenjoi, excelente, live excelente, parabéns pela infra, direcionamento, coragem, delicadeza, é um tema tão sensível e essencial. Maria Landelau, advocacia especializada, doutora Maria, muito prazer aqui estar acompanhando aqui, viu? Vitor Salles, grande doutor Elias, mandando um abraço aqui para o doutor. Natasha Barbosa, tema muito interessante, obrigada por compartilharem tanto conhecimento. Algumas pessoas que estão aqui nos seguindo no dia de hoje. Mas vamos continuar aqui. Eu, como advogado pode agir preventivamente para evitar que uma família chegue a esse ponto, doutora? Lembrando aqui que o doutor Elias falou sobre a humanização, sobre a sensibilidade, e com certeza pessoas vão procurar, né, para falar sobre o assunto. E como que um advogado, como a doutora, vai auxiliar para não chegar ao ponto de ter um crime ou de ter uma ação judicial? Como que a doutora cuida disso? Pegando aqui o adendo do Dr. Elias, o que está na lei é o que deveria acontecer. A lei, ela está normatizando algo que já deveria acontecer por questões morais e éticas, né? Então, quando a gente pega um caso que chega, é o que eu já mencionei também aqui hoje, a questão da mediação. Como advogada de família, todas as vezes, não só em casos de idosos, mas em todos os casos que chegam para mim no escritório, eu tento primeiro um acordo. Eu não vou direto para a briga, e eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus clientes. Se eu for fazer o acordo, eu vou tentar ser o mais humana, sensível, empática possível, porque eu acho que no acordo as partes têm que ceder. Ambas as partes têm que ceder. Então, a gente vai conversar, a gente vai tentar chegar num denominador comum. Agora, se a gente for pra briga, eu vou com os 2 pés no peito. Adoro isso, adoro. Advogado que gosta de brigar tem meu respeito. Então, mas assim, sempre eu vou tentar um acordo em primeira instância. Principalmente em casos delicados, como de idosos e de família, né? Então, se alguém chega no escritório
com essa demanda, um idoso querendo processar um filho. Então, primeiro eu vou entrar em contato com esse filho, vou explicar o que está acontecendo, explicar dos direitos daquele idoso e verificar se há a possibilidade da gente normatizar isso de uma forma diferente do que um processo judicial. O processo judicial, ele é demorado, ele é custoso. E muitas vezes as decisões não são exatamente do jeito que a gente quer, né? Porque os juízes que decidem, né? Então tem esse problema também. Tem as provas que a gente tem que produzir, então o processo judicial é uma caixinha de surpresa, sempre, né? Mas então eu sempre medio primeiro. Aí se não der certo, aí a gente vai pra briga. Aí não tem jeito. Legal. Bom, quero agradecer aqui Sandra Brandini, doutora Larissa, maravilhosa, competente. Queria falar aqui, agradecer aqui também ao doutor Renato Garcia, que colocou aqui uma frase dizendo: Delegacia do Idoso pode ser acionado por telefone. O canal nacional Disque 100 aceita denúncias de violência contra o idoso ou online. Verifique no site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Falando aqui também da Kaoru, é interessante pensarmos que todos nós envelhecemos e chegamos à velhice. Temos que pensar em cultura, estamos fomentando sobre os idosos a passar da idade, a cultura das relações. Exatamente, pessoal. Todos nós vamos chegar lá, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente nasce, a única certeza que nós temos é que existe uma linha de chegada. Alguns atravessam essa linha de chegada antes, mas eu acho que ninguém quer atravessar essa linha de chegada antes, né? Todo mundo quer demorar bastante para atravessar essa linha de chegada, então vai chegar a ser um idoso. Então nós temos que cuidar dos nossos velhinhos, sim, e nós vamos envelhecer cada vez mais, porque a ciência ela tá aí para poder postergar a nossa idade, fazer com que nós chegamos cada dia mais longe, né? Então as pessoas hoje chegam aos 90, 95 anos, tem alguns atores aí de alguns canais de televisão que eu estava vendo ontem uma reportagem aí de uma pessoa que faz novela, acho que está com 95. O Lima Duarte está com 100 anos. Você acredita nisso? As pessoas trabalhando. Eu vi isso essa semana. Então, é muita gente. O Tony Tornado com 95 anos, se eu não me engano. Então, quantas pessoas estão envelhecendo e vão envelhecer mais? E aí nós vamos simplesmente descartar essas pessoas, não né? Tem essa condição. Então não existe essa possibilidade. Nós precisamos aí nos conscientizar disso. E quando as pessoas não se conscientizam, tem aí a doutora Larissa, doutor Elias Dias, que tem que ser procurados aí fazer valer a lei como ela deve. Renê, deixa eu compartilhar aqui mais uma coisa. Tem a questão do Disque 100, que esse comentário falou que eu ia falar também, que é um canal de denúncia, que é o Disque 100. E também tem uma questão previdenciária muito importante que eu gostaria de falar. Boa. A partir dos 65 anos, se o idoso não tiver renda nenhuma, não tiver aposentadoria, não tiver aluguéis recebidos, ele pode pleitear um benefício previdenciário, que é o BCP-LOAS. Muito bom, doutora. 65 anos. Então, há alguns requisitos. Eu não sou especialista em previdenciário, eu precisaria buscar uma pessoa especialista, mas eu tenho esse conhecimento justamente para informar as pessoas, e eu indico os advogados responsáveis, mas a partir dos 65, há esse direito, caso o idoso não tenha nenhum tipo de rendimento, a receber esse benefício do governo. Legal. Muito obrigado aí pela contribuição, doutora. Bom, tem uma pergunta aqui também interessante, né? Doutor Elias, e quando o idoso não tem filhos? Olha que é uma responsabilidade grande nessa resposta aqui, porque eu também não sei essa resposta. Quando o idoso não tem nenhum filho ou não tem parentes dispostos ali, presentes, o que prevê a lei? Boa pergunta. Dentro das responsabilidades de cuidar do idoso, temos a família, temos a sociedade e também temos o Estado. O Estado, ele não está aí, né, escondido aí, pessoal, da responsabilidade de cuidar dos idosos. Então, novamente, a questão da informação, que muitas das vezes tem batido na tecla que eles não sabem ou não conseguem por si só fazê-lo.
o idoso tem que procurar uma instituição que acolha ele. Então, há políticas públicas, há ONGs que cuidam desses idosos. Tem pessoas que fazem esse trabalho voluntário. Então, se ele não tem filho, não tem parente, aí que tá, como que ele vai fazer sozinho? Como que ele vai no Google, dar um Google e vai procurar uma ONG? Ele vai procurar a prefeitura dele? Ele vai procurar algum órgão público ou alguma instituição pública que cuide dos idosos? Tem que ter a participação da sociedade, tem que ter a minha e a sua participação. Então, novamente, nós não podemos somente restringir a responsabilidade para a família. O direito dos idosos é dever e responsabilidade de toda a sociedade. Então, nesse caso, o Estado ele deve vir para atender esse idoso, porque o Estado também tem a sua parcela de responsabilidade. Então tá aí, sociedade. Você que tem um conhecimento que um idoso ele está abandonado por um filho, ou que você tem um idoso que está abandonado pelos filhos, um idoso que simplesmente não tem quem zelar por ele, vamos fazer essa movimentação, vamos denunciar, vamos ter a empatia de levar um cuidado especial para essa pessoa que está precisando desse cuidado. Bom, eu queria saber, doutora Larissa, eu já fiz essa pergunta, mas eu queria só enfatizar, né? Normalmente, nós temos aí os familiares, nós temos as pessoas que convivem com esse idoso, mas quando o idoso ele se sente abandonado, porque uma coisa é o idoso, ele está até bem fisicamente, economicamente, e tem vários assim, né? Mas ele está se sentindo abandonado. Não tem ninguém que visita, não tem ninguém que ajuda, que auxilia. O que ele pode fazer? Por onde ele deve começar? O idoso. É uma boa pergunta. Vamos lá. Eu acredito que enfatizando é um dever da sociedade também perceber isso, né? Como o doutor Elias mencionou. Vizinhos, outros tipos de parente, irmãos desse idoso, perceberem essa necessidade de cuidado, de afeto, e sempre buscar um profissional responsável. Então, esse idoso, se ele não tiver mais condições, ele vai depender de que uma pessoa o ajude, né? E aí entram, como eu disse, as pessoas da sociedade mesmo vão poder ajudar esse idoso e enfatizar essas necessidades dele. Caso ele necessite de uma ação judicial, existe a possibilidade dele procurar um advogado e ingressar com uma ação judicial de abandono afetivo, que aí nós não estamos mais falando do abandono financeiro e material, nós estaríamos falando do abandono afetivo e moral. E há cobrança de multa com relação a esses filhos que abandonam os pais de forma afetiva e moral, né? Porque o abandono ele não é só financeiro, ele é moral também. Então, se esses filhos ou se esses familiares deixam de visitar, deixam de contribuir com o apoio moral desse idoso, ele pode ingressar com essa ação. E se ele não tem condições de fazer isso sozinho, precisa que a sociedade informe, denuncie ou ajude. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, nós temos que começar a fazer com que isso vire uma cultura, né? Por que todo mundo tem medo de dever pensão alimentícia, ou quando, né, quando a esposa ou o marido fala, olha, eu vou te cobrar uma pensão. Todo mundo tenta fazer um acordo, tenta aparecer de alguma forma, porque virou cultura aqui no Brasil, né? É crime. Então vamos levar isso também para o Estatuto do Idoso. Nós já estamos chegando para o final, doutor Elias. Doutora Larissa, foi rapidinho, né? Já foram mais de 50 minutos. O pessoal aqui atrás dos bastidores já nos avisaram já aqui. Quero agradecer aqui o atendimento aqui desse podcast, dessa sala, a Foz TV Marketing e Mídia Indoor. Quero agradecer aqui o apoio de vocês. Estamos aqui tomando uma aguinha. Essa aguinha é uma aguinha especial. Mas vamos voltar aqui ao tema, que é a última pergunta que eu vou trazer para vocês. Os dois podem trazer a resposta e depois eu vou deixar aí o agradecimento final para nós encerrarmos aqui esse dia de hoje, tá bom? Vamos lá?
Na visão de vocês, olha que pergunta, hein? Na visão de vocês, o tema pensão ao idoso é uma questão de justiça ou uma questão de amor? Olha aí, hein? Nós estamos falando agora aqui, saindo do tema jurídico e falando sobre um tema um pouco mais sentimental. Então, primeiro eu vou deixar as primeiras mulheres, né? Doutora Larissa começar, depois o doutor Elias dá a sua questão em relação a esse tema. Eu acredito que nós precisamos ter consciência, empatia, porque todos nós vamos envelhecer e nós precisamos ter consciência de que nós precisamos cuidar dos nossos pais da melhor forma possível. E é uma questão de amor, de moral, de ética, de bons costumes, de valorização desse idoso que cuidou tanto de nós, dos filhos, e agora precisa de ajuda. Porque é um dever dos pais cuidar dos filhos e é recíproco o dever dos filhos cuidar dos pais. Essa é a minha contribuição com relação a esse tema. A pergunta ela envolve só aspecto moral? Então, eu acho que é uma pergunta mais para reflexão, né, doutor? Na visão de vocês, o tema pensão ao idoso é uma questão de justiça ou amor? Pensão ao idoso é uma questão de justiça. Porque se existe pensão, é porque, no fundo, tem filhos, tem netos que não estão pagando. Então não há amor nisso, há justiça. Porque se houvesse amor, não haveria necessidade do idoso ou algum representante dele, um curador, né, procurar a mim ou a doutora Larissa. Então é uma questão de justiça. Porque moralmente deve-se pagar. Não é nem pagar eu acho que é uma imposição, né, doutora? É contribuir. E essa contribuição, ela é uma gratidão, ou deveria ser uma gratidão, porque despendeu alguns anos da vida para cuidar da criança que cresceu, buscar na escola, levar ao futebol, levar ao balé, enfim, tantas atividades. Então, para mim, é uma questão de justiça. Porque se é uma questão de amor, ou se assim eu fosse, não haveria esse debate aqui. Ou talvez não existiria na própria legislação. Se o mundo fosse perfeito, não haveria essa previsão. Que, inclusive, é bom trazer aqui que o não pagamento de pensão pode, inclusive, levar, quando fixar, né, doutora? Levar à prisão. Então, é uma questão de justiça. Legal. Bom, chegamos ao final. Passou rapidinho, dá vontade de continuar aqui por mais 1 hora, mas daqui a pouco vamos puxar nossa orelha aqui e falar, ó, tá na hora de ir embora. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês. Eu vou dar a palavra aqui à doutora Larissa, ao doutor Elias, deixar os contatos deles para vocês encontrarem esses dois profissionais que são tão relevantes aqui no tema e tão importantes para o nosso ordenamento, tá? Primeiro, doutora Larissa, suas considerações finais. Muito obrigada, Renê Tomasetti, doutor Elias Dias, por essa participação. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Foi um prazer debater esse tema. E se vocês quiserem me encontrar no Instagram, o meu arroba é larissafontolanadv e o site do escritório é www.fontolanadvogados.com.br. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Suas considerações finais, doutor Elias. Eu quero agradecer o convite, Dr. Renê Tomasetti, a presença aí da ilustre doutora Larissa, parabenizá-la pelo trabalho incrível que faz, que poucos advogados fazem e propõem, que é a mediação. Geralmente nós temos uma cultura que é pró-processante, é só processar. Então, é uma honra ter uma advogada aqui ao meu lado que busca essa mediação no assunto que é tão delicado. Como consideração final, reforço esse apelo, né, à sociedade, a todas as pessoas, a olharem os idosos com outros olhos, a prestar atenção se ele precisa de uma ajuda, de um apoio, e aos filhos que cuidem deles, não precisa de um processo de pensão. Aqui a gente não quer pegar processo, né? Aqui a gente quer que vocês cuidem deles, porque um dia eles cuidaram de vocês. Então, esse apelo, essa conscientização, levem essa informação a outras pessoas, busquem propagar isso, porque é um assunto que é pouco falado, que tem tanta responsabilidade, o abandono ser um crime, a responsabilidade civil. Gente, você pode ser processado por ter abandonado afetivamente o idoso. Nós não estamos falando aqui de indenização por R$5.000, é muito mais. Então, tenham essa consciência, tenham essa atitude positiva
de levar o conhecimento e a justiça a esses idosos da forma que eles merecem, porque é um dever, como outrora dito, é um dever da sociedade também. Muito obrigado, doutor Elias. Muito obrigado, doutora Larissa. Bom, quero deixar aqui o meu agradecimento para todos vocês que nos acompanharam até agora. O meu arroba é o arroba Renê Tomacete, o arroba da MT Advocacia é o arroba MT Advocacia. E nós temos também o nosso site www.mtadvocacia.com.br. Esperamos por vocês. Muito obrigado e até a próxima.